No último vídeo nós falamos sobre as fake news envolvendo os jogos de Dragon Ball. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as fake news envolvendo os personagens de Dragon Ball. Então, vamos lá. Akira se esqueceu da Lunch. Isso aqui já foi até comentado nos icebergs, mas eu vou esclarecer mais. No início da série Dragon Ball, Lunch é apresentada como uma personagem secundária para o grupo principal de lutadores, que destoava deles por não ser uma guerreira, possuindo uma inexplicável habilidade de se transformar ao espirrar, o que gerava sempre um ar de imprevisibilidade ao seu redor. Lunch é planejada como um possível interesse amoroso para Tenshinhan, muito por conta dos fillers de Dragon Ball Z. Mas apesar de sua longa história com o elenco principal, ela foi esquecida da série no arco Saiyajin. A última aparição de Lunch no mangá está no capítulo 194. Apenas 2 capítulos depois da publicação da série, o capítulo 196, a história pulou 5 anos para dar início ao arco Saiyajin. Bulma entra na casa do Mestre Kami e, depois de perder a calma por causa do Yantia, pergunta onde é que está a Lunch. Kuririn responde que ela fugiu atrás de Yantia 5 anos atrás, e eles não a viram desde então. Nesse ponto, Lunch nunca é referenciada ou vista novamente no mangá. Na coluna especial de perguntas e respostas, História Secreta dos Personagens de Dragon Ball, do 7º Daisenshu, Akira Toriyama é questionado sobre aonde Lunch foi, e ele responde: Lunch saiu correndo atrás de Tenshinhan, mas ele também é de um lugar para outro enquanto treinava com Caos, então eles nunca se encontrariam, mas certamente eles conseguiram se cruzar milagrosamente. Essa explicação é a mesma dada na série. A Lunch saiu correndo atrás do Tenshinhan e nunca mais ninguém a viu. No capítulo 515, vemos vários velhos amigos doando para Genkidama do Goku. Mas o mais importante é o número 17, porque o diálogo dele não faz muito sentido. Faz muito tempo que eu não ouço a voz dele também. O número 17 nunca conheceu Goku no decorrer da série original, algo que é diretamente referenciado durante Dragon Ball Super, quando Goku procura como um recruta da equipe durante o arco do Torneio do Poder. Porque o plano original dessa cena, na verdade, era ser a Lunch ali. E quando você considera essa cena como originalmente sendo a Lunch falando, o diálogo fica muito mais, tá ligado? Fica muito mais verdadeiro, faz muito mais sentido. Talvez para relembrar desse plano, a Lunch é mostrada no anime dando energia para Genkidama. O livro guia do anime Son Goku Densetsu de 2003 menciona que a relação entre Tenshinhan e Lunch era parte do material que Toriyama delineou para o que os personagens fizeram no ano que antecedeu a chegada de Vegeta e Nappa à Terra. Isso pode ser apenas uma referência à cena de Lunch seguindo Tenshinhan até a Torre Karin, ou também pode significar que a cena filler em que Lunch se encontra com Tenshinhan e Caos também foi ideia do Toriyama. Para a edição dupla do Week Shonen Jump 1991, publicada em 19 de dezembro, Toriyama contribuiu com uma pequena história em quadrinhos, quase natalina, apresentando vários personagens e o que cada um deles estava fazendo durante a batalha de Namekusei, que foi mais tarde republicada no 7º Daisenshu. O Mestre Kami está cantando e a Lunch está se perguntando: droga, para onde foi aquele idiota do Tenshinhan? Lunch também aparece nos volumes 21 a 24 de Tankobon, lançados ao longo de 1990, embora não esteja claro quando Toriyama pode ter planejado e realmente desenhado cada imagem correspondente. Então, com tudo isso dito, se Lunch é efetivamente mencionada nas semanas seguintes à sua última aparição, você não pode dizer que o Akira esqueceu dela. Na verdade, você pode dizer que o Akira se esqueceu de que ele não se esqueceu da Lunch, porque ele explicou o motivo da ausência dela. E está muito bem explicada. A Lunch sumiu porque ela foi atrás do Tenshinhan. Isso está explicado há muito tempo. Akira, você não esqueceu da Lunch. Você esqueceu que você se esqueceu. A raça de Frieza tem um nome. Considerando a relevância ao lado de Saiyajins e Namekuseidins, talvez não seja nenhuma surpresa que os fãs há muito tempo se perguntam: a raça do Frieza tem um nome? Todas as referências a esta raça em japonês tendem a indicar o próprio nome do Frieza, sendo chamada de clã do Frieza ou mais comumente de raça do Frieza. Talvez sem surpresa, a dublagem em inglês da Funimation adicionou um pouco de confusão a tudo isso. No episódio 20 de Dragon Ball Z, Kaiô explica a história dos Saiyajins para Goku durante um intervalo de treinamento. Nesse ponto da história, o próprio Frieza ainda não foi apresentado. Então, o material filler se baseia em explicações fornecidas por Raditz no início do anime. Segundo o que é dito sobre os Saiyajins, eles perceberam que, embora eles quisessem lutar, não podiam ir mais longe no espaço. Então, eles uniram forças com civilizações alienígenas ricas e avançadas. E, em troca de fornecer planetas a eles, eles puderam obter tecnologia e dinheiro.
No 14º episódio da dublagem original de Dragon Ball Z da Funimation, diálogos adicionais durante essa cena criam uma raça inteiramente nova chamada de Arcosianos. Bem, não muito longe, os Saiyajins encontraram os Arcosianos. Agora, os Arcosianos tinham dinheiro e tecnologia, mas o planeta Arcos era um lixo. Então eles contrataram os Saiyajins para conquistar um planeta para eles. Não há base para esse nome na escrita original em japonês, e não se sabe de onde o nome Arcosi ou Arcosianos pode ter vindo. Arcose é um tipo de arenito, então é possível que os roteiristas da Funimation da época tenham criado seu próprio trocadilho ou referência, embora isso seja totalmente especulativo. Essa aqui, por exemplo, é a mesma dublagem que o pai do Goku é descrito como um cientista brilhante. As mudanças arbitrárias do script eram a norma nessa época. Quando a Funimation redublou esse material com a voz atual do elenco em Ultimate Uncut Edition de 2005, o mesmo diálogo geral foi mantido, incluindo o nome da raça, Arcosian. Esse diálogo continua a ser usado em todos os lançamentos caseiros da série, mas obviamente pela Funimation. Como essa cena é muito filler, ela foi cortada inteiramente do Dragon Ball Kai transmitido em 2009, não deixando nenhuma oportunidade para a Funimation ajustar o roteiro do jeito que ela quiser. A dublagem em inglês da Malásia do 5º filme de Dragon Ball Z apresenta uma cena em que o Cooler parece falar ou murmurar uma palavra que pode ser interpretada como o nome da sua raça, algo que soa como Glaeris. You are telling me Frieza, who inherited the Glaeris blood, was killed by the lower Saiyan people? Yes. Como Dragon Ball foi fazendo muito sucesso, era natural que uma hora ou outra os fãs teriam que usar algum nome, e jogos como Dragon Ball Xenoverse usam simplesmente o termo raça do Frieza. Já para os fãs mesmo, sem as empresas, Frost Demon tem sido ocasionalmente usado, mas foi mais fortemente popularizado no início de 2010 pela fancomic Dragon Ball Multiverse. Na página 326 da série, no capítulo 15, personagem de um universo alternativo referência a Frieza e sua raça como Demons do Freud, ou Frost Demons na tradução em inglês. Com o Dragon Ball Multiverse sendo uma criação de fã, suas convenções de nomenclatura não têm peso oficialmente. Os fãs às vezes apontam para um comentário no primeiro jogo Xenoverse de 2014, onde jogar como um personagem do clã do Frieza contra Cell na missão paralela 22 vai resultar no seguinte diálogo em inglês. Abre aspas. Tenho todos os dados de que preciso sobre os Frost Demons. Eu não tenho interesse em você. Fecha aspas. 貴様らの一族のデータはすでに取っている。もはや興味はない。 Essa é uma mudança exclusiva do script em inglês. Em japonês, o Cell simplesmente se refere à sua raça, sem citar nomes específicos. Goku morreu em Namekusei. Nos capítulos 322 e 323, um recém-Super Saiyajin Goku está lutando contra a forma final do Frieza. Goku lança um Kamehameha contra seu oponente, que o acaba explodindo, derrubando Goku para o chão. Ao mesmo tempo, de volta à Terra, o Sr. Popo convocou Shenlong e deseja que todos os mortos por Frieza voltem à vida. Frieza ri como se ele tivesse ganhado a luta. E nós vemos em Namekusei Jeans vários dos assassinados pelo Frieza começarem a se levantar. E para surpresa do Frieza, um Super Saiyajin Goku, de aparência muito exausta, surge do oceano como uma fênix. Então pera, Goku morreu e foi logo revivido? Não, cara, pelo amor de Deus. Quando a pessoa revive em Dragon Ball, ela revive não cansada. Ela revive normal. Se a pessoa estava ferida, ela revive completamente normal. Goku reviveu, entre aspas, cansado. Ou seja, ele não foi revivido, ele simplesmente não morreu na explosão. E no anime, no episódio 100, você tem uma cena filler do Gohan procurando pelo pai dele e dizendo que não pode sentir o Ki do Goku. E assim como no mangá, Goku surge do oceano após o desejo ser feito. Mas o fato ainda permanece que Shenlong não trouxe Goku de volta à vida uma segunda vez. Primeiro, o Goku estava exausto. E segundo, as esferas usadas foram a da Terra. As esferas da Terra só poderiam reviver uma pessoa mais de uma vez depois que o Dendê era o Kami-sama da Terra. Na época, o Dendê não era o Kami-sama. Ou seja, as esferas da Terra não poderiam ter revivido o Goku. Goku e Vegeta são irmãos. Essa todo mundo já ouviu. Goku e Tarlis são irmãos. Essa aqui é clássica e todo mundo pensa isso a primeira vez que vê o personagem. Mas no filme é explicado que os Saiyajins são criados à força de forma diferente com base em sua classificação.
Então aqueles do mesmo nível passam a ter a mesma face. Tarlis, um dos Saiyajins sobreviventes, também era originalmente um guerreiro de baixo escalão, e é por isso que ele se parece com Goku. O problema é que uma dublagem em inglês e uma dublagem em francês tratam Tarlis como irmão do Goku. E o pior, um material japonês comete esse erro. Em uma das edições da V-Jump e da Shueisha. A primeira página dessa edição é uma página dobrável, com destaque para o próximo Toei Anime Fair, que foi definido para estrear o 6º filme de Dragon Ball. A gente vê nessa página 3 vilões de filmes anteriores, Tarlis, Slug e Cooler, com um texto promocional divulgando o vilão não revelado do próximo filme. O texto que acompanha Tarlis, e também acompanha Slug e Cooler, vai descrevendo o personagem. O problema é que o texto do Tarlis afirma que ele é o irmão mais velho do Goku e diz, abre aspas, até mesmo o irmão mais velho do Goku já foi um vilão. Embora a parte mais velha seja discutível por causa do contexto, não há ambiguidade por trás da intenção do kanji Ani como irmão nessa declaração, apesar de estar incorreta. O erro é estranho, considerando que o filme tinha estreado há mais de um ano e esse fato deveria ser reconhecido e documentado. Celipa é a mãe do Goku. Não, a Gin é a mãe do Goku. Pan e Trunks se casam em Dragon Ball e eventualmente Goku Jr. nasce. Cara, eu duvido muito. Eu acho que depois do fim de Dragon Ball GT, a família do Goku e a família do Vegeta se separam. Eles têm algum tipo de desentendimento ou eles simplesmente perdem um contato entre si e passam a viver as suas vidas mais separados. É por isso que, por exemplo, quando a Pan viu a mãe do Vegeta Jr., que é idêntica a Bulma, ela não reconheceu na hora, porque ela não convivia mais com a Bulma há muitos anos. Então, não faz fucking sentido a Pan ter se casado com Trunks. Primeiro, a Pan não reconheceu o Vegeta Jr. na arena. Segundo, a Pan não reconheceu a mãe do Vegeta Jr. E aí, cara, entra a questão. A Pan não ia reconhecer o próprio tataraneto dela, levando em conta que o Vegeta Jr. é tataraneto do Trunks. Mas pela cor do cabelo da mulher, da mãe do Vegeta Jr., a gente pode deduzir que ele pode ser ali, tataraneto da Bra e não do Trunks. Mas isso é só uma teoria. E mesmo que fosse da Bra, ela não ia reconhecer? Será que se ela fosse casada com o Trunks, ela não ia reconhecer uma mulher idêntica a Bulma? Cara, pra mim, não faz o menor sentido. Yantia sabe fazer a Genkidama. Isso aqui não é um erro de dublagem, é um erro de audição dos fãs. No episódio 17, os guerreiros Zeo, Yantia, Kausten, Shinran e Kuririn usam uma sala especial no Palácio do Kami para viajar no tempo, entre aspas, e lutar contra 2 Saiyajins. Em um momento, o Yantia vai usar um golpe chamado Spirit Ball. O problema é que os fãs não entenderam o que ele falou e entenderam que ele tinha falado Spirit Bomb, que é o nome em inglês da Genkidama. É desnecessário a gente ficar discutindo se o Yantia sabe ou não fazer Genkidama, porque é óbvio que ele não sabe. Isso foi um erro de audição, foi um problema de audição das pessoas. Não, o Yantia não sabe fazer a Genkidama. Mas, ele pode aprender a fazer? Pode. Tem todo o motivo do mundo para aprender. Mas saber hoje em dia, ele ainda não sabe. O alter ego da Lanti se chama Kushami. Isso aqui foi um nome dado por Kurt Hoffman, que escrevia um resumo do mangá de Dragon Ball. Como ele não queria ter que ficar falando que a Lanti loira e a Lanti de cabelo azul, ele simplesmente inventou um nome para a Lanti de cabelo loiro chamado Kushami. E como na época ele era basicamente um deus e as pessoas viam o que ele escrevia como um evangelho, começaram a assumir que Kushami estava presente na versão japonesa, até porque o Kurt Hoffman foi um dos primeiros a traduzir o mangá e fazer resumos e análises do mangá do japonês para o inglês. Como ele escreveu Kushami, muitas pessoas acharam, meu Deus, Kushami é realmente o nome da versão loira da Lanti, mas não é. E para finalizar o vídeo mais importante, Akira Toriyama odeia Vegeta. Em uma entrevista do Akira Toriyama para Daisenshu, ele fala, com Vegeta, bem, eu não gosto muito dele, mas foi extremamente útil tê-lo por perto. Traduções alternativas dessa fala, junto com décadas de discussão, transformaram isso em um muito mais severo Toriyama odeia Vegeta, o que não é necessariamente o caso. Certamente parecia que o Toriyama não se importava com o Vegeta tanto assim. E não dá pra gente julgar ele, porque o Vegeta não era um exemplo de ser humano quando ele apareceu.
Mas ódio é uma palavra muito forte. Tanto que, recentemente, em uma edição de 2014 da Psycho Jump no Japão, o Toriyama falou: "Quanto ao Vegeta, caso se fale de outro filme de animação, eu gostaria que da próxima vez ele fosse o protagonista. Claro, nada mais é do que uma intenção, eu ainda não decidi nada sobre isso." Seria fácil lançar uma acusação de que o Toriyama é um hipócrita, ou de alguma forma tenta mudar as opiniões dele, mas considere o momento e as circunstâncias. Tendo feito uma merecida pausa após terminar Dragon Ball, o Toriyama pode ter simplesmente reavaliado completamente as facetas dos personagens que ele criou. E eu vou ser bem sincero, no começo eu não julgo ele por não gostar do Vegeta. Hoje em dia, eu acharia um desvio de caráter. E é isso. Tchau.